Fala galera, estamos fazendo aqui a nossa estreia. Eu juro para vocês, tentei fazer esse novo quadro, né, o React do Em Nome da Rosa ao vivo, mas infelizmente, pessoal, não foi possível. A internet estava oscilando bastante. Tentei mudar a câmera aqui e atuar junto com outra, mas ficou dando interferência. E olha, problemas para fazer foi o que não faltou, pessoal. Então eu tive de cancelar e resolveu fazer ele gravado. Então vocês estão assistindo ele gravado agora e depois ele vai para modo de estreia, tá certo? Bom, então, pessoal, eu decidi fazer esse vídeo, estava assistindo a vídeos sobre as lojas americanas, vocês viram que saiu alguns shorts meus sobre o caso das lojas americanas e a gente, como começou a caçar muitos vídeos por aí, a gente acabou se deparando com o vídeo daquele que a gente vai reagir hoje à noite, né? E dele, para quem não sabe, é Rafael Ferri, né? Rafael Ferri, para quem não sabe, ele é investidor, ele é fundador da Startup BR e ele também é um dos cofundadores do Traders Club, né, que é conhecido aí como TC. E ele, como uma boa parte, né, de acionistas, empresas, confiaram muito nas lojas americanas e investiram pesado na empresa do setor varejista. E, né, como era de se esperar, ele acabou perdendo muito dinheiro e aí ele foi para as redes sociais chorar as pitangas, ficou revoltadinho que perdeu muita grana, e eu até não tiro a razão dele de ter ficado com raiva, mas a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o que pode acontecer sobre as lojas americanas e vamos falar um pouquinho sobre esse personagem que acabou ficando muito revoltado com relação ao caso aí das lojas americanas, que com certeza vai dar muito pano para manga e ainda se discute qual vai ser o futuro da empresa. Mas vamos reagir ao vídeo aqui do nosso amiguinho Rafael Ferri? Vamos lá, então? A gente precisa tratar com seriedade, porque tem, no caso da 60 mil acionistas prejudicadas. E esse golpe é muito mais duro vindo do maior grupo empresarial do Brasil, né? Do célebre livro Sonho Grande, né? Que agora não é mais sonho grande, né? Os memes dão como rombo grande, né? Ou seja, a gente... Ai, cara, vocês viram? Ele já deixou escapar ali, ele não quis dizer roubo grande, né? Ele, quer dizer, na verdade ele até quis, né? Mas aí, para não ficar ruim com os amigos, né? Sabe como é que é? Mundo dos investimentos, provavelmente deve ser um grupo seleto, todo mundo se conhece, então ele não quis aí, né, ficar com a relação estremecida com os grandes empresários envolvidos nesse grande esquema que causou um grande rombo aí que envolve não só os acionistas, os bancos, mas também envolve fornecedores e, por que não, né, os trabalhadores, que serão aqueles que vão pagar primeiro essa conta, né? Mas vamos continuar aí o React para a gente ouvir um pouquinho mais sobre o que o Rafael tem a falar sobre esse caso das americanas. Vamos lá. Já teve a quebra do garantia, a gente teve fraude na EE, foi para o grupo Cosan, né? No balanço, depois a gente teve na Kraft Heinz, outra empresa do grupo, e agora para combinar com a fraude nas lojas americanas, né? Da monta de 20 bilhões. Então, esse vídeo, cara, é um pedido para as autoridades para acelerar. Peraí. Pô, Rafael, na moral, cara, eu tava dando uma olhada aí, né, no caso, para quem não tá entendendo o que o Rafael tá falando, deixa eu só mudar aqui o layout. Para quem não tá entendendo o que o Rafael tá falando, ele tá falando do grupo 3G, tá? Que teve aí um esquema lá que esse grupo 3G, ele é um grupo empresarial muito forte que surgiu com essa crise da Kraft Heinz, né?
que foi um grande escândalo financeiro que aconteceu no mercado de ações, e depois tiveram que vender as ações, né, para que a empresa pudesse, de alguma forma, se reestabelecer, né? E, de novo, né, estavam aí os grandes empresários que estiveram, né, no olho do furacão dessa grande crise agora das lojas americanas, a saber, o senhor Lehman, o senhor... como é que é o nome dos outros dois mesmo? É o Lehman, a Sicupira e o Marcel Telles, né? São esses os três envolvidos, né? O Beto Sicupira. Então, assim, não é de hoje, e o próprio Rafael está atestando que não é de hoje que este grupo, né? O 3G, né? Que é composto aí pelos 3 homens mais ricos do Brasil, está envolvido em algum tipo de fraude financeira, né? Dentro do mercado de ações. E aí o Rafael Ferri, né, o nosso liberal, caiu no conto de novo, hein, Rafael? Poxa, Rafael, aí é brincadeira, hein, meu amigo? Bom, mas também, né, eu não vou ficar nem um pouco surpreso, porque eu acabei, para quem não sabe, né, o Rafael Ferri, ele mesmo admite que ele já quebrou 7 vezes, né, ele já se deu mal em muitos negócios no mercado financeiro, né? Mas é normal para quem sai das universidades, sai dos bancos privados para tentar essa vida de trader, de mercado financeiro. É isso aí, meu amigo. E agora o que te resta é chorar as pitangas. Mas vamos continuar aí reagindo ao nosso amigo liberal. Vamos lá. Várias investigações, né? A gente tem 160 mil acionistas prejudicados na Americana, quase 10 mil acionistas prejudicados no caso do TC. Um vídeo absurdo, né? A gente tem suspeitos que estão sendo investigados, estão em investigação pela Polícia Federal, né? Que já são corriqueiros, conhecidos por vender grandes mentiras, né? Tem milhares e milhares de reclamações no Reclame Aqui, né? Então, não, pera aí, pessoal. Aí agora aqui eu tenho que parar de novo, porque daí a gente vai de novo para aquilo que a gente falou. Se o cara, né, o senhor Rafael Ferri, ele sabe que essas pessoas, né, e provavelmente deve ter outras pessoas, para além dos 3 milionários, sabem que eles saem por aí vendendo grandes mentiras, como é que eles se envolvem com uma empresa cujos grandes controladores, para quem não sabe, né, esses 3 homens, Beto Sucupira, Jorge Paulo Lehmann e Marcel Telles, eles tinham quase 30% das ações das lojas americanas. Então, quer dizer, eles tinham muita força dentro do grupo, e o senhor Rafael Ferri, né, foi lá e caiu no conto do empresário, ou sei lá como que eu posso chamar, mas acho que ficou mais ou menos, né? Mas, enfim, pessoal, o cara agora está aí pedindo justiça, né? O liberal, que está sempre pedindo menos Estado, agora quer correr para o Estado para pedir que o Estado faça alguma coisa pelos acionistas. Mas e aí, Rafael, como é que ficam os trabalhadores nessa história? Porque eu vejo muita gente falando por aí, né, dos 10 mil investidores, de empresários, dos fornecedores, que está certo, tem que ser lembrado, porque eles é que estão tomando maior calote nessa história toda, mas e os trabalhadores, que, para quem não sabe, a própria CNN, né, já havia anunciado que uma das primeiras medidas que a empresa faria, né, era a demissão em massa da empresa. Inclusive, está aí uma perspectiva de repensar o próprio futuro da empresa, até mesmo de uma possível venda, né? Está tudo em negociação por enquanto, mas a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, enfim, nada se fala sobre os trabalhadores, que sempre são aqueles que pagam a conta. Você já sabe, né?
Sempre quando dá um rolo no mercado financeiro, quem paga a conta é o trabalhador. Nunca é diferente disso, pessoal. Basta nós lembrarmos lá da Operação Lava Jato, aconteceu a mesma coisa. Quem foi que pagou primeiro? Os trabalhadores, né? Toda crise financeira, por mais que isso atinja as empresas, bancos, não importa, galera. Quem perde e não tem como voltar depois são os trabalhadores, mas eles nunca são lembrados nesses casos, né? Mas vamos continuar aqui o nosso react, vamos ver mais algumas coisas aqui do nosso amigo liberal, e eu já vou perguntando para vocês, será que eu devo ter pena do liberal aí? Vamos lá. A gente vai, a gente confia que a justiça será feita no Brasil, né? E a gente está aguardando, mas a gente precisa de agilidade. Então eu peço aqui para todos os deputados que me seguem, todos os deputados que são meus amigos, né? Que são vários e vários, de todos os partidos, incluindo os partidos agora do governo. Então, o que acontece é... Bah, pessoal, deu uma travadinha aqui, infelizmente não deu para pegar a forma como ele falou. Eu lamento bastante isso, mas, pessoal, no vídeo original, ele deu uma pequena travada, sabe, para ele citar o governo de agora, de contar com os deputados, inclusive de agora, com relação a essa questão das lojas americanas, né? E aí, pessoal, eu quero abrir um gancho aqui para vocês entenderem por que ele teve tanta dificuldade de ele conseguir falar, né, de contar com os deputados do governo, né, de agora, que no caso é um governo de esquerda, né, um governo do PT, e vocês sabem que geralmente, né, os caras ligados ao mercado financeiro são muito reativos à esquerda, ao PT, né? E aí vocês já devem imaginar que o nosso amiguinho liberal aqui não é muito diferente, né? Mas vocês vão ver algumas coisas aqui que ele vai falar nesse vídeo que eu editei, deixei aqui prontinho, para vocês pegarem a mensagem principal do que pensa o nosso amigo liberal, né? E vocês já devem estar vendo aí, né, quem é que está com ele, e vocês já sabem, então, de que lado nosso amiguinho liberal já estava, né? Então, vou deixar rodar aqui para vocês se deliciarem ou não, né, com o que estava dizendo aí o nosso amiguinho liberal antes aí da grande fraude das lojas americanas. E aí eu pergunto para vocês, devo ter pena? Segue aí, então. Espera aí. Pessoas não podem parar e trabalhar, porque a chance de ter um governo de esquerda no Brasil raivoso é alta, né? E eu torço muito para que a gente tenha mais 4 anos de Paulo Guedes, 4 anos mais da gente tendo um PIB melhor que os Estados Unidos e que a China, que menos inflação que os Estados Unidos e que a China. Tanto os partidos que hoje... Vocês viram aí? O cara queria mais 4 anos de Paulo Guedes. Pessoal, mais 4 anos de Paulo Guedes. Ele queria essa agenda do Bolsonaro com casca e tudo. Eu não coloquei aqui, pessoal, o resto da conversa entre ele e o Eduardo Bolsonaro, mas ele fala que ele quer a continuidade desse Congresso que aí está, ele quer essa agenda, e aí ele fala que se o Paulo Guedes continuar e tiver esse Congresso, o Brasil teria 15 anos de prosperidade. Pessoal, acreditem se quiser. Ele disse que o Brasil teria 15 anos de prosperidade se seguisse com o Paulo Guedes e com essa agenda do Congresso. Eu não vou nem comentar, eu não sei se eu cheguei a separar aqui, talvez esteja numa segunda parte, né?
o que ele comenta sobre os nordestinos. Se tiver aqui, vocês vão se arrepiar. Mas se eu acabar tendo ali dentro do corte que eu tentei fazer, se não aparecer, pessoal, eu já vou antecipando para vocês que o que ele falou dos nordestinos foi algo realmente abjeto, e por isso que, sinceramente, eu não tenho pena nenhuma de um sujeito desse que perdeu milhões, mas a gente sabe que ele perdeu milhões e não se sabe se ele tem lá muito compromisso com o Brasil. A gente acredita que não, né? Apesar de que eles fazem muitas análises políticas lá no TC, mas a gente sabe para que time essa turma torce, né? Mas vamos lá, vamos continuar então aqui, né? Para ver o nosso liberal chorando as pitangas. Vamos lá. São oposição, a gente está para o Brasil, a gente não pode ter um mercado, né, onde tem 15 mil fornecedores. Gente, tem fornecedor pequeno que está quebrado com esses caras. Não vão receber. Eu tenho um amigo que tem uma empresa que fatura 55 milhões, que eles estão devendo 13 milhões. O outro amigo que fatura 10 milhões, eles estão devendo 2 milhões e meio. Eu sei de uma fábrica grande aqui que eles estão devendo 150 milhões. Quer dizer, os gestores da empresa, nos últimos anos, ganharam 700 milhões de salário. Fora todos os dividendos. Os caras fraudavam o balanço como se a empresa desse lucro e distribuíam os dividendos para os acionistas. Ou seja... Não, peraí. Ué, Rafael, mas e aí, cara? Onde é que está a meritocracia? Eles não mereceram? Eles não se esforçaram? Cara, assim, se tu perdeu, cara, é porque tu não te esforçou o suficiente, não é? Esses caras, eles se esforçaram, eles venceram na vida, eles souberam fazer a coisa certa, eles estavam no momento certo, cara. Que coisa é essa agora que tu tá chorando? Tu tá pedindo pro Estado malvadão intervir agora para fazer justiça? É isso mesmo, amigo? Pessoal, a gente tem que fazer piada mesmo, sabe? Porque, pô, é sacanagem, né? Ele deve ser dessa turma. Como eu disse para vocês, eu não conheço ele muito bem, eu conheci ele há pouco tempo, mas a julgar o grupo social ao qual ele pertence, a gente já imagina quais são as defesas que ele faz e dá para imaginar que ele defende uma agenda de Estado mínimo, já que ele acabou, né, revelando aí que ele gostaria de ver mais 4 anos de Paulo Guedes e essa agenda do Congresso. Então a gente já sabe que ele defende um Estado mais enxuto, né? E agora, né, ele está aí pedindo ajuda para o Estado malvadão para punir uma empresa em que os empresários tiveram um salário astronômico, eles não repassaram os recursos para os fornecedores, né, que estão aí com uma casa de bilhões, né, se eu não me engano, são 40 e poucos bilhões que eles têm a receber, né, da empresa, né, e enquanto eles estavam passando dividendos para os acionistas. Se não me engano, aí, na última semana, repassaram aí 300 milhões, se não me engano, foi essa a monta, né, que passaram para os acionistas uma semana antes de estourar essa grande bomba, né, que chamou a atenção de todos e que tem colocado aí a orelha de pé de muitas pessoas ligadas à economia, né, a economia real, eu estou falando, né, e também do setor dessa galera aí, né, que se envolve com o mercado financeiro, que também diz que talvez as lojas americanas ela não seja um caso isolado, que pode ter outras empresas do setor que pode estar acontecendo alguma fraude no balanço financeiro dessas empresas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Todos os dividendos, os caras fraudavam o balanço dessa e distribuíam os dividendos para os acionistas.
Ou seja, o trio mais rico do Brasil, o filho do Jorge Paulo Lemann está no Conselho Fiscal das Lojas Americanas. Os acionistas estão no Conselho de Administração. A gente não pode deixar a justiça do Brasil demorar anos e anos e anos e anos e anos para resolver isso, gente. A gente precisa de uma ação imediata, de um bloqueio de bens imediato de todos os ex-administradores da companhia. Imediato, cara. Né? Não é só porque os bancos foram prejudicados, a gente vai perder quantos milhões e milhões de empregos, quantas milhões e milhões de fornecedores, cara, 40 bilhões de reais é um número absurdo. Aí, ó, de novo, ó, nosso amigo liberal revoltado demais pedindo a ação do Estado, né, que ele pede a todo momento, né, ele, a turma dele, pedem a todo momento que o Estado seja enxuto, né, mas agora, depois disso, né, a gente está vendo aí, né, um pouco das entranhas, né, desse processo todo. A gente viu aí filho do Jorge Paulo Lemann dentro da empresa, né, a gente, então, para mostrar, né, o quanto que o discurso meritocrático, ele é real, né, tu é filho do maior acionista, né, das lojas americanas, então, pô, tu merece estar num grande cargo lá dentro daquela companhia, né, isso é que é meritocracia, né, o resto é conversa mole, né. E então é isso, pessoal, a gente está vendo aí o nosso amigo liberal, né, realmente muito revoltado, pedindo ação do Estado malvadão, porque, né, sabe como é, mexeu no bolso dele, porque essa aqui é a verdade, né, se não tivesse mexendo no bolso, não teria problema nenhum, né, e vamos lembrar, né, que não é só ele que está perdendo nessa, né, a TC, né, que é a empresa, né, que ele representa lá, né, que ele tem inclusive um quadro, eles têm canal no YouTube, tem site, enfim, também perdemos muito dinheiro com essa história aqui dessa fraude das lojas americanas. Então, pessoal, é sobre isso, como diz aquele meme, né? Mas vamos continuar aqui. Quem é do bem, empresário do bem, precisa apoiar essa causa. A gente precisa apurar os culpados. Esse caso, ele tem que ser a virada de chave no Brasil, como foi a Lava Jato na Petrobras, que foi recuperado quase 50 bilhões de reais em acordos de início. A gente tem que virar chave no privado. A gente não pode deixar esse caso passar impune. Olha, é mais fácil virar a chave para a privada do que do privado, mas em todo caso, né? Cada um com as suas concepções, vai lá. Eu tenho certeza que esse caso vai ser a grande virada de chave no mercado de capitais, tá? Por isso, eu vou criar uma associação, eu estou entrando com ação coletiva contra Americanas, eu perdi milhões de reais. Tem que ter uma situação enorme no Nordeste, esses 3 governos. Acabei encontrando aqui, pessoal, o vídeo que eu falei para vocês. Lembra que eu falei do que ele falou sobre os nordestinos? Tá aí o trecho agora. Pessoal, vocês dão um desconto aqui, que tá dando umas travadinhas aqui, então dá uma relevada, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o trecho. Eu vou ter que dar uma voltada, tá, pessoal, para a gente pegar o trecho certinho, não ficar nenhum corte. Esse caso, ele tem que ser no Brasil, como foi a Lava Jato na Petrobras, que foi recuperado quase 50 bilhões de reais em acordos de início. A gente tem que virar chave no privado, a gente não pode deixar esse caso passar impune. Eu tenho certeza que esse caso vai ser a grande virada de chave no mercado de capitais, tá? Por isso, eu vou criar uma associação, eu estou entrando com ação coletiva contra Americanas, eu perdi milhões de reais. Tem que ter uma abstenção enorme no Nordeste com esses governos já eleitos.
o voto do Congresso lá, que dizem que acontece, mas acontece muito no Nordeste, muita gente é levada para votar em ônibus e tal, são milhares e milhares e milhares de prefeituras e coisas, então isso vai mudar muito. Vocês viram? Vocês viram? Deixa eu trocar aqui. Vocês viram? Vocês acham mesmo que eu tenho que ter pena de um sujeito desse, que vai lá e fala de voto, de cabresto no Nordeste? Puro preconceito com o Nordeste, xenofobia pura, o que esse sujeito fez, né? De falar que no Nordeste acontece esse tipo de coisa, que eles lotam ônibus, que tem voto de cabresto. Esse cara, ele envereda também para coronelismo, sabe? Cara, assim, ó, é uma coisa abjeta. Por isso, assim, sinceramente, eu não tenho pena mesmo. Tem que se ferrar. É isso mesmo, liberal. Tem que se ferrar mesmo. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Extremamente prejudicado, né? Eu tenho certeza que tem 160 mil acionistas. Assim, provavelmente a minha ação que eu tomo vai ser a maior de acionistas, porque já tem, acho que hoje de 3 mil acionistas, no mínimo vai ter a nossa ação contra Americanas. E assim, essa história de não vamos entrar na ação, não vamos entrar na justiça, porque não vai dar em nada. Cara, se todo mundo pensar assim sempre, a impunidade vai permanecer. E eu tenho certeza que essa ação a gente vai ganhar, né? Por quê? Porque o polo passivo, né, tem dinheiro para pagar. Os acionistas, eles não são acionistas controladores, mas eles eram até 1 ano e meio atrás. Ou seja, enquanto a fraude estava acontecendo, eles eram os controladores, eles precisaram ser responsabilizados. Né? A justiça vai investigar se eles sabiam, se eles não sabiam, como é que está a biografia. Isso não cabe a mim, né? Cabe a nós, como acionistas prejudicados, entrar na justiça, ir atrás, ter tranquilidade nesse momento, que é um momento que tem muita gente triste, muita gente perdeu 10, 15, 20% da carteira, né? Acreditando né, no sonho grande. Aí, olha aí, viu? Vocês acreditaram no sonho grande. Vocês é que tomaram a responsabilidade. Se eu não me engano, os liberais, eles falam por aí, né? De o Estado não intervir, se o sujeito fez aquela escolha, ele deve arcar com ela. Eu vejo esse tipo de discurso muitas vezes no meio liberal. E, bom, o empresário, o investidor, né, ele sabe os riscos que ele está tomando, né? E o Rafael Ferri, agora, depois de ter tomado, né, esse grande tufo, agora ele está aí, né, chorando as pitangas de novo, né, nas redes sociais. Mas, pessoal, me chama a atenção, além dessa questão que eu estou falando para vocês, né, de que o Rafael Ferri, ele pede justiça, ele é um cara que ele tem falado muito em nome tá vendo aqui uma treta violenta aqui, pessoal, não é por nada não. E o Rafael Ferri é um cara que ele fala muito sobre os acionistas, né? E já que ele fala tanto em justiça, eu quero abrir aqui um parênteses para vocês, porque ele está fazendo uma série de acusações, falou uma série de coisas a respeito dos acionistas. E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho, né, quem é o sujeitinho, né, o nosso liberal, Rafael Ferri, né, na fila do pão, já que ele está aí, né, sentando a ripa nos acionistas, né? E ele tem pedido punição, né? E aí eu quero trazer vocês, né, aqui para uma página que vai contar um pouquinho, né, sobre quem é o nosso amigo liberal. Só um momento que eu vou aqui retirar aqui, né, o nosso amigo liberal. Eu não sei se dá para fazer aqui, vamos ver aqui. Deixa eu
compartilhar a tela. Deixa eu colocar aqui, então, para eu mostrar para vocês quem é o nosso amiguinho liberal, para vocês entenderem um pouco melhor sobre quem é o nosso amigo liberal. Olha ali, Rafael Ferri Investidores, a página aqui é a Suno. Ela é uma página voltada para publicações do mercado financeiro, tá, pessoal? Aí tá ali, eu vou fazer assim os destaques daquilo que mais importa sobre o Rafael Ferri, tá? Com relação à formação, se ele trabalhou em banco ou deixou de trabalhar, isso para mim não importa, tá? O que importa são os trechos que eu vou destacar para vocês. Veja bem, quem é Rafael Ferri? Rafael Ferri é um investidor brasileiro conhecido principalmente por ser uma das principais figuras envolvidas na bolha do alicate, de acordo com a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tá? Esse foi um esquema que teria envolvido o investidor e o empresário que gerou uma das bolhas financeiras mais conhecidas do mercado financeiro nacional. Pessoal, para quem não sabe, isso aqui foi um escândalo que aconteceu em 2010, se eu não estou enganado, foi o ano, e é um escândalo que envolveu a empresa Mundial S.A., tá? Que ela é especializada em alicates de unha, enfim, né? Só para eu colocar aqui para vocês, né, um dos ramos que a empresa trabalha, e ele teve ali, né, um conluio com o empresário da empresa, e ele foi acusado de uma série de coisas, e ele acabou tendo que pagar por isso, né? Mas vamos continuar, daí tá. Aí diz o seguinte, em dezembro de 2019, Ferri foi absolvido pelo TRF4, que é aqui no Rio Grande do Sul, né, ele é gaúcho, do crime de uso de informação privilegiada. Mas atente-se, tá, pessoal? Foi só deste crime aqui que ele acabou tendo essa absolvição, tá? De acordo com a revista Exame, o tribunal também suspendeu a condenação por manipulação de mercado e devolveu o processo à primeira instância para uma reavaliação do caso ou um possível acordo entre Ferri e o Ministério Público. Sabe como é que é, né, pessoal? Quando é alguém rico, alguém que tem grana, que tem contatos, que está no mercado financeiro, sempre pode surgir uma possibilidade de um acordo, né? Sabe como é que é, né? Aí aqui eles estão falando um pouquinho sobre outras informações, né, que não cabe ler, mas é bom a gente fazer um destaque nesse aqui, ó. Contudo, o principal destaque em sua trajetória é a bolha do alicate, caso de manipulação na Bolsa de Valores em que ele esteve envolvido e que resultou em uma condenação na justiça. Ó, veja bem, aí eu passo aqui, né, que é mais informações sobre formação, tá? E aí eu vou direto para essa parte aqui, ó. Opa, não, é essa aqui. Rafael Ferri e a bolha do alicate, que é isso aqui que nos interessa, tá certo? A bolha de alicate é um dos casos de irregularidade mais popular da história recente da Bolsa de Valores do Brasil. O nome do caso provém do negócio principal da Mundial S.A., empresa cujas ações teriam sido usadas no esquema. O grupo industrial atua no setor metalúrgico, tendo como um dos seus produtos mais famosos alicate de unha. A empresa chamou a atenção de todo o mercado financeiro no início da década de 2010, quando no período entre 1º de agosto de 2010 e julho de 2011, suas ações ordinárias tiveram a valorização de cerca de 2.200%. O valor de mercado da empresa passou de 700 milhões para 1,4 bilhão no período. Ô, louco, hein? Ô, cara, é mágico, hein? Com o estouro da bolha em agosto de 2011, os títulos da Mundial tiveram queda de 85%. É, liberal. A queda veio forte depois, hein? Aí depois, olha aqui, acompanha aqui comigo. Na época, a Polícia Federal interveio identificando a relação entre Ferri, que atuava como sócio de escritório de agentes autônomos, e Mikhail Seitlin, sei lá se é assim que se fala, tá? Presidente da Mundial. Em dezembro de 2019, Seitlin foi absolvido das acusações pelo TRF4
E após a divulgação do escândalo, o investidor foi condenado pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul a 3 anos e 9 meses de reclusão, além de uma multa de 2,3 milhões. Aí, ó, parece que alguém, né, foi parar atrás das grades, né, porque se envolveu aí numa fraude financeira, né? Pois é, e aí o cara está aí pedindo, né, a punição dos empresários, fazendo uma série de adjetivações, enfim, né, pessoal? A hipocrisia, como diz o meme, né? Mais tarde, em dezembro de 2019, em segunda instância, Ferri foi absolvido do crime de uso de informação privilegiada, enquanto o processo de manipulação de mercado voltou para a primeira instância para reavaliação. O caso ficou marcado, isso aqui é importante, pessoal, o caso ficou marcado como tendo originado a primeira condenação por manipulação de mercado no Brasil, em primeira instância. Posteriormente, em 2016, Ferri também foi punido pela Comissão de Valores Imobiliários. Olha, essa informação também é importante. E foi condenado sem atuar no mercado de valores mobiliários por 5 anos pela mesma prática. Então, quer dizer, o nosso amigo liberal, ele faz aí, né, uma cobrança, né, fala aí, né, sobre as pessoas envolvidas no grupo 3G, né, os grandes barões, né, do mercado financeiro, mas ele também, né, não pode falar muito, porque digamos que o passado condena. Pessoal, e aqui eu não estou querendo fazer de condenar o cara para sempre, ou eu estou querendo arruinar a imagem de ninguém, são informações públicas, né? É um fato que ele foi condenado, é um fato que ele ficou condenado a não operar por 5 anos no mercado financeiro. E assim, pessoal, por incrível que pareça, eu estava vendo ali os comentários, né? Algumas pessoas não sabiam, né, sobre a vida pregressa do senhor Rafael Ferri, e algumas pessoas falaram que depois do que ficaram sabendo, né, decidiram sair, né? Mas sabe como é que é, né, pessoal? Sempre tem alguém para fazer um comentário defendendo o pessoal que tem capital, né? Uma coisa inacreditável. E aqui, pessoal, não foi diferente, né? Tem um comentário aqui, de um último comentário, um cara comentou assim, que matéria inútil, portal fraco demais, tentando atacar a concorrência, fosse ela boa ou ruim, tchau, Suno. Olha como o cara ficou revoltado. Eu não vou citar aqui o nome, né? Não quis nem, inclusive, compartilhar a tela para vocês verem o nome aqui dele. Mas para vocês verem, né? Sempre tem a galera que tenta passar um pano, né? Para um erro como esse. Quer dizer, o cara está aí pedindo justiça, está pedindo aí uma série de coisas, mas ele, né? Tem os seus passados, né? E assim, pessoal, de novo, assim, eu não estou aqui querendo dizer nada sobre o nosso amiguinho liberal, né? Mas, assim, eu já ouvi alguns comentários de pessoas, né, que fizeram parte do TC, né, do Traders Club, e outras pessoas que tiveram relação com este investidor, e as coisas, digamos, não caminharam muito bem, falaram que o cara não era lá muito ético, né, para ficar aí, né, em algumas informações que eu peguei de pessoas na internet, verdade, por isso eu estou tomando um certo cuidado, não estou aqui sendo taxativo com relação ao investidor, né, ao nosso amiguinho liberal, mas é um fato, pessoal, que muita gente tem falado pela internet que os processos não são tão transparentes no TC, e tem gente que até desconfia que as informações lá não são lá muito confiáveis. Mas aí, pessoal, isso são impressões das redes, tá? Não são impressões minhas, até porque, como eu disse, eu não conheço o mercado financeiro, não conheço as pessoas que trabalham no TC,
Então, não cabe a mim ficar fazendo qualquer tipo de avaliação. Eu deixo essas avaliações para quem tem algum contato e se interessa por esse universo. E pelo que eu peguei de informação desse universo, parece que tem pessoas que têm, né, um certo pé atrás com a TC, com o Rafael Ferri, enfim. Mas vamos continuar aqui, então? Vamos lá. Tem que ter muita consciência, muita tranquilidade. Tá ruim, né? Acho que hoje a gente rompe aí a barreira de 2.000 acionistas, aí 3.000 acionistas, no mínimo vai ter a nossa ação contra Americanas, e assim, essa história de, não vamos entrar na ação, não vamos entrar na justiça, porque não vai dar em nada, cara, se todo mundo pensar assim sempre, a impunidade vai permanecer, e eu tenho certeza que essa ação a gente vai ganhar, né? Por quê? Porque o polo passivo, né, tem dinheiro para pagar. Os acionistas, eles não são acionistas compradores, mas eles eram 1 ano e meio atrás. Ou seja, enquanto estava acontecendo, eles precisam ser responsabilizados. Né? Aí a justiça vai investigar se eles sabiam, se eles não sabiam, como é a biografia. Isso não cabe a mim. Né? Cabe a nós, como acionistas prejudicados, entrar na justiça, ir atrás, ter tranquilidade nesse momento, é um momento que tem muita gente triste, muita gente perdeu 10, 15, 20% da carteira, né? Acreditando no sonho grande, né? Acreditando nesses ícones do capitalismo brasileiro, né? E aí surgiu essa fraude. Então a gente tem que ter muita consciência, muita tranquilidade nesse momento, para ir atrás e buscar os direitos na justiça. A gente tem que confiar nas autoridades. Eu tenho certeza que as autoridades estão se mexendo, a gente tem falhas, né, claro, né, podem demorar mais, mas eu tenho certeza que a justiça vai ser feita tanto no caso do TC, né, como no caso das Americanas. Bom, eu fiz uma live aí de tarde, meio-dia, né, para quem não assistiu, foi... Esse aqui, se eu não me engano, esse vídeo aqui, né, ele é importante, porque aqui ele faz as considerações dele sobre o que ele acha do novo CEO que entrou nas lojas americanas, que é o Sérgio Rial. Se não me engano, é nesse vídeo aqui que ele faz, né, um elogio e tal, falando que agora vai e tal. Eu acho que é nesse aqui. Peraí, eu vou ter que deixar rodar, infelizmente, porque eu acabei fazendo esse corte muito rápido e eu não me lembro parte a parte desse vídeo. Mas vamos lá. Ih, deu ruim aqui. Onde tá osso, velho? Vamos lá. Acho que dá para acessar pelo... Dá para acessar aí pela... Eu falei 45 minutos. Vou resumir aqui, faltam 51 pregões para as eleições. Na minha humilde opinião, o varejo vai dobrar até as eleições. Dobrar não é 50% de alta, é 100% de alta. Então, Via Varejo de 2,60 vai para 5,20, 5,30, e Magalu de 3 vai para 6, ou mais. A queda no setor de varejo, isso se estende a vários papéis, né? Hoje o Espaço Laser subiu 26, isso não é comprador final, isso é short covering, é short cobrindo posição. A gente não viu o short covering ainda em Americanas. Se tu pegar todo o varejo, Americanas, Americanas, Via Varejo, Magalu, quando tu olha o short de Via Varejo, é um negócio pornográfico, tipo, 270 milhões de ações, aí tu olha no dia aí, os 3 maiores players compraram 6 milhões 3 milhões de ações, e aí tem 300 milhões de ações short, né? Só que isso não é um short direcional. Isso é o cara comprado em Magalu, vendido em Via Varejo.
Tem os caras comprados em Via Varejo vendido em Magalu. Tem os caras comprados em Amer vendido em Magalu. Tem os caras comprados em Magalu vendido em Amer. Tem os caras comprados em Via Varejo vendido em Amer. Tem os caras comprados em Meli vendido em Magazine Luiza. Tem os caras vendidos em Magazine Luiza, comprado em Meli. O setor de varejo todo, ele tem os pares, né? Só que tem um problema, que a maioria dos fundos, fund managers, não enxergou. Todos os papéis estão extremamente shorts. Então, se um puxar, vai puxar tudo. O stop é global, né? Então, acho muito... Olha só, importante essa informação, hein? Ele está falando aqui, né, sobre o cenário aqui, né, do mercado de ações. Ele estava falando sobre várias compras no setor varejista, né? E ele estava aqui já alertando. Eu, pelo menos, é isso que eu estou entendendo, tá, pessoal? Eu não entendo muito de mercado financeiro, né? Realmente é um cenário bastante árido, mas pelo que eu estou entendendo, se der problema para um, né? Se der um problema nesse setor do varejo, pelo menos no financeiro, né, vai puxar todo mundo e isso vai dar uma grande crise, né? Não é à toa que alguns empresários, acionistas, economistas estão aí, né, imaginando que talvez não é só as lojas americanas, pode ter outras empresas do setor que podem ter problemas semelhantes e eles sabem da volatilidade que é, né, o mercado de ações aqui nesse setor, pelo menos é o que eu estou entendendo pela explicação aqui do nosso amigo liberal. Então, quer dizer, eles sabiam o risco que estava correndo, né? E agora estão aí pedindo para o Estado malvadão agir para tentar protegê-los, né, da fraude financeira do qual eles foram, né, vítimas. Mas vamos lá. Por isso que, se tu pegar aí, quanto Bill, Via Varejo da mínima, Meli da mínima, Amer da mínima e Magalu da mínima, é tudo a mesma coisa. Pode botar na conta, é tudo quase 50%, 40%, 50%. Sabe por quê? Porque tá todo mundo short covering, só que ninguém reduz. Eu vou falar de um assunto muito sério, que foi a fraude nas lojas americanas, que acabou estourando, né, explodiu na última semana. Tomei um prejuízo enorme, né? Infelizmente, eu comprei as ações das americanas por conta da confiança que eu tinha no grupo 3G, né? Somado a isso, a contratação dos maiores executivos do Brasil, Sérgio Rial, para tocar a operação, né? E mais a posição sólida de caixa, mais recebíveis que eles tinham aí, que montam quase 14 bilhões de reais, né? Não, peraí. Rafael, vamos voltar de novo. Tu disse que tu comprou as ações, tu fez um investimento alto porque tu confiava no grupo empresarial, formado pelo Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e Marcel Teres, que são os homens mais ricos do Brasil, e que tu confiou no Sérgio Rial, que é um CEO que, para quem não sabe, vem do Banco Santander, quer dizer, o cara vem, né, dos bancos, né, vem dos bancos, e aí ele imaginou, não, vou fazer um investimento seguro, mas, Rafael, peraí, cara, vamos pegar um outro vídeo, no outro vídeo, tu acabou de dizer, meu amigo, que os caras se envolveram em esquemas fraudulentos, que se sabia que existiam pessoas ali maldosas, que vendiam mentiras, né? E tu, inclusive, citaste ali o caso da Kraft Heinz, né? Que foi um dos escândalos aí que a empresa se envolveu, e foi daí que surgiu, né, o 3G Capital, né, após esse caso aí. E foi um caso em que foi uma grande fraude financeira e depois a Heinz e Kraft teve que vender uma parte das suas ações em razão dessa fraude financeira. E as pessoas envolvidas eram as mesmas. Rafael, como é que tu te mete numa roubada dessa, meu amigo? Como? Não, olha, liberal, vou te contar, né?
E, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês o que ele fala do Sérgio Rial. Acho que eu tenho esse vídeo ainda, acho que é o último vídeo, né, que ele está falando aqui, né, do Sérgio Rial e tal, né, que ele confiava e tal. Depois ele vai dizer que ele vai se desdizer, depois vocês vão acompanhar. Vai lá, vamos continuar. Vamos, vai. Que coisa. Fraude das americanas com enorme em todo o mercado. Os bancos têm uma exposição de crédito enorme na Americanas, principalmente o BTG, que deve sofrer bastante amanhã. Né? O BTG trava particularmente uma disputa judicial acirradíssima, né, com o grupo 3G, né, entrou com uma liminar acusando a empresa e os controladores de fraude. Claramente, né, foi, né, também o grupo BTG acusa o trio, né, do Sonho Grande, né, que agora assim, não se chama mais de Sonho Grande, chama de Rombo Grande, né. Aqui, pessoal, quero fazer um destaque especial para vocês, que é o seguinte, né? Esse caso das Americanas, ele também se tornou uma disputa entre bancos, porque, assim, né, os bancos também tinham negócios, não eram, eles também eram envolvidos e são credores também, né? Porque tinha ali bancos privados, que são a maioria, né, dos bancos que estavam envolvidos nessas operações, eles eram bancos privados, tá? Havia ali alguns bancos públicos, como é o caso do BB, né? E as fintechs também lançaram nessa, por exemplo, a caixinha lá do Nubank, né? Acabou caindo nessa, né? Daí o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer com o Nubank agora, porque é uma empresa que não deu lucro até agora, né? E é uma empresa que provavelmente vai ter muita dificuldade, porque também havia investido nas lojas americanas e ela também ficou aí, né, no rol aí dos credores. Mas tem muito mais gente grande, pessoal. Tem aí Nestlé, Samsung. Poxa, pessoal, a lista é enorme, é enorme. Eu vi pelo menos, sei lá, uns 10 credores, uma lista bem grande mesmo. E o BTG, ele está realmente numa batalha ferrenha, né? Porque apostou bastante nas lojas americanas e eles, inclusive, colocaram uma ação no final de semana para, né, tentar recuperar o prejuízo, né, que o banco tomou das lojas americanas, né? Porque os caras estavam simplesmente transferindo de uma conta para outra, mas sem pagar os juros para os bancos. O André Oncari, num short que eu fiz, ele explica melhor essa situação, né? Que eles estavam colocando, estavam fazendo uma troca, né, de conta fornecedor, de colocar coisas na conta fornecedor, não colocar para os bancos, não pagavam os juros dos bancos, e quando foi ver, a conta explodiu para 20 bilhões no primeiro momento, depois passou para 40 bilhões, sabe-se lá se não é maior essa fraude. E aí, pessoal, o BTG entrou numa batalha ferrenha, pediu, né, para bloquear os bens, agora eles estão colocando aí, né, no campo de batalha moral, eu diria, né, que os 3 empresários, né, são fraudadores, é essa palavra que está se usando com relação a Lehman, Sicupira e Marcel Telles. Então, assim, a chapa esquentou, a coisa está realmente ficando bastante complicada e o BTG está realmente botando uma pressão muito forte no sentido da condenação, né, dos empresários e também no sentido de pedir penhora de bens, enfim, eles estão fazendo uma ação muito forte.
Porque sabe como é que é, né, pessoal? Mexer no bolso dos bancos, aí o buraco é mais embaixo, né? E os 3 empresários aí responsáveis pela grande fraude, realmente nessa aí eles mexeram com as entidades erradas, eu posso te dizer, né? Eu não posso nem dizer mexeram com a pessoa errada, né? Mexeram com os bancos, pessoal. Aí não vai ter jeito. Acho que vão passar para a história com uma outra imagem, os 3 empresários que venderam aí o sonho do capitalismo, os ícones do capitalismo, como disse aí o nosso amigo liberal. Mas vamos lá. Deu uma travada aqui. Pronto. Vamos continuar. Lenda, né, do capitalismo desapareça, né? Que a terceira fraude, eles já podem pedir música, né? Primeiro eles fizeram uma fraude na América Latina Logística, né? A ALL, né? Depois eles fizeram uma fraude na Kraft Heinz e agora... Cara, tu fez essa piadinha aí, é a terceira fraude, já pode pedir música no Fantástico. Pois é, mas mesmo sabendo que é a terceira fraude, tu foi lá e te envolveu no esquema, amigo. Como assim? Explica isso melhor. Deixa eu te ajudar, Rafael. Deixa eu te ajudar, amigo. Como assim? É a terceira fraude que os caras se envolvem. Pô, se é a terceira, teve outras 2, correto? E como é que tu vai lá e confia nesses sujeitos? Como assim, Rafael? Aí tem, hein, amigo? Pô. Para finalizar com as lojas americanas, um grupo que tem 180 bilhões, né, de patrimônio, né, criando esse problema aí no mercado absurdo, né? Aí a gente tem que deixar para a polícia, né, para a CVM apurar, né, se eles tinham conhecimento disso, se o Sérgio Rial, né, que foi nomeado CEO e magicamente em uma semana descobriu uma fraude de 20 bilhões, né? Eu imagino como seja, né? Tipo, dia 2 ele é nomeado e dia 11 ele descobre a fraude. Tipo, deve ter batido na mesa dele lá o estagiário, uma planilha, e dito, ô seu Sérgio, tudo bom? Eu encontrei um probleminha aqui no Excel, né? E a gente tem uma dívida aí. Pois é, mas então, Rafael, mas tu acreditou no cara? Tem aí um videozinho, aqui que tu estava comemorando, tu até falou do caso aí das Americanas, né, que a empresa estava com seus problemas, mas que agora que trouxeram um cara de fora, e que agora que as coisas iam dar certo, que ele era um baita de um executivo e tal. Pois agora tu tá aí fazendo gracinha, tá sendo irônico. Ué, cadê a idolatria agora? Hein? Mas vamos lá. Bilhões de reais mais do que estava bucado no balanço, né? Imagino que essa situação aí é uma das situações mais grotescas e inacreditáveis que eu já vivi, e ainda eu, por estar comprado, eu estava muito comprado, né? Também um prejuízo inenarrável nessa operação. A companhia nunca trouxe um executivo de fora para tocar, primeira vez, e traz um cara ultra tarimbado, um cara que é especialista em turnaround e com um baita de um relacionamento para fazer frente a essa operação. Não, para. Que porra deve ser turnaround? Esse pessoal do mercado financeiro, eles falam umas linguagens assim, que puta que pariu, né, cara? Turnaround, operando em short. Cara, pelo amor de Deus, fala uma linguagem um pouquinho mais simples, cacete. Eu sei que tá aí no meio, entre pessoas do mercado financeiro e tal, mas... Porra, pessoal, pelo menos podiam tentar simplificar um pouco a linguagem para nós, meros mortais, entenderem e a gente poder. Até para facilitar nossa crítica a vocês, pô. Sabe? Mas, enfim,
Eu quero só fazer alguns comentários a respeito ali, né, da parte que ele comentou da CVM, sobre o próprio Sérgio Rial, né? Que é engraçado, né? Olha, Rafael, provavelmente pode ser que a CVM não estava a par do que estava acontecendo, né? Mas assim, né? A PwC, né? Sabia muito bem, provavelmente, que estava fazendo, né? A PwC, para quem não sabe, né? É a auditoria, tá? A auditoria que via as contas, né? E que acabou, né? Deixando passar esse pequeno, como é que eles falavam? Era inconsistência contábil, né? Que é um nome muito bonito para corrupção dentro da iniciativa privada, né? Chega a ser até soar estranho, né? Corrupção no setor privado. Mas isso não acontece no público, não é só no público que acontece. Não, pessoal, não é só no público. É muito comum, muito mais comum do que se imagina no setor privado. Só que aí, né, pessoal, é complicado ficar chamando de corrupção, né? Sabe como é que é, né? Mas, pessoal, foi o que aconteceu, tá? Houve uma fraude com relação à divulgação dos balanços e a PwC, né, a PwC, perdão, né, tem a sua responsabilidade. E para quem não sabe, essa auditoria, a PwC, ela teve que, inclusive, mudar de nome, porque, digamos que lá no exterior, ela não tem, assim, um nome muito legal, sabe? Ela não tem uma imagem muito legal. Ela tem já algumas situações que ela se envolveu em algumas fraudes no exterior. Ela também foi quem viu, né, auditou, né, as contas da Eletrobras e da CE, que era a estatal de energia aqui do Rio Grande do Sul, e eles viram que tinha um balanço financeiro negativo, eles apontaram isso, lógico, e deve ter uma fraude, com certeza, também, e eles, a partir desse relatório financeiro, recomendaram, né, a privatização. Pois é, a PwC, a mesma empresa envolvida nesse escândalo das lojas americanas, é a mesma que recomendou a privatização da Eletrobras e da CE no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, né, como que as coisas andam dentro desses meandros do universo liberal, né? Então, uma das primeiras medidas, depois desse escândalo ocorrido, se o governo ainda tem alguma coragem, é, de alguma forma, revogar, né, ou sei lá, reverter a privatização da Eletrobras, ou fazer uma auditoria do governo para avaliar se havia mesmo uma situação de um balanço financeiro negativo, já que a empresa já se envolveu em algumas situações que mancharam a imagem da auditoria e aqui já está manchada também em razão desse caso. Então, eu acho que o governo poderia avaliar esse tipo de situação, mas eu não sei se o governo, sinceramente, quer correr esse risco, né? Ainda mais que o governo busca aí querer, de alguma forma, anestesiar todos para continuar governando. Enfim, né? Isso é papo para outra hora. Mas é isso, pessoal. Então, a gente viu o liberal aí, né? Chateadinho, né? Falando sobre a fraude, enquanto que, como eu disse, né? O passado condena também. Mas, como eu disse, né? A gente não quer condenar para sempre, azar de quem aposta no nosso amigo liberal e acha que está tudo certo, né? As empresas que pensem o melhor para si. Enfim, vamos continuar então? Vamos lá. O papel subiu 20 ontem, o maior volume de ações negociado na história financeiro e o maior, e 170% a mais em volume de papéis negociados.
né? Hoje, novamente, a Americanas subiu 18%, com recorde de volume, e recorde quase de papéis negociados, o segundo maior volume de papéis negociados da história e segundo maior volume financeiro da história. Quer dizer, olhando Via Varejo, olhando Americanas, ela subiu da mínima 50%, enquanto Magalu subiu 120%, e Via Varejo chegou a bater 120% de alta da mínima, né? Então, a gente olha para a Mera, a gente vê que tem espaço, se ela para corrigir as outras, ela tem que ir para a faixa dos 25, 26 reais, né? Então tem espaço para andar ainda Americanas. Felizmente, a galera que assistiu as minhas lives privadas no Master lá, eu acho que tá todo mundo muito feliz, com muito dinheiro para pagar muitos anos de TC, e muita gente comprou a opção que estava 1,30, 1,40, ela fechou 5 reais hoje. Aí, ó. Bom, ele basicamente aqui, pessoal, ele está atribuindo, né, a melhora com relação ao mercado de ações das lojas americanas, na época que ele fez esse programa, né, não recordo a época, acho que foi uns 4 meses antes do final do ano, né, portanto 2022, ele estava elogiando, né, que a empresa estava indo bem, mas é verdade, precisava crescer um pouco mais ainda. E ele estava aqui, né, aproveitando, fazendo um jabá do curso dele, sabe como é que é, né? Precisa continuar enganando algumas pessoas por aí, né? Essa que é a verdade. Não vendi ainda, estou me preparando para vender a 10 reais. Um prato que vai assistir esse vídeo aqui, que eu vou assistir, que eu vou mover uma collection gigante, que eu vou essa semana pedir prisão de todos os diretores da Americanas, e que essa história não vai ficar assim, não vai ficar barata. Eu já liguei para mais de 20 políticos, e eu vou movimentar esse negócio. Então, que vocês acham que essa história vai ficar assim, não vai ficar assim, ela não vai ficar barata, né? Se vocês acham que essa vai ser mais uma das fraudes que acontecem no Brasil, que acaba em pizza, dessa vez não vai, né? Nem que demora 8 anos para receber, eu vou para cima dos caras. Não deixam virar. Agora temos os embates diretos, temos os... Tempo de televisão igual. Tempo de televisão igual, temos os debates. E eu falei em todas as minhas análises, né? Que eu tinha dado 46 para o Bolsonaro, 41 para o Lula. Eu falei em todas as minhas análises que não fazia sentido algum o Bolsonaro fazer. Pessoal, esse cara, ele fez, esse arrombadinho, ele fez um vídeo elencando 10 motivos por que o Bolsonaro ia virar, né, a eleição de 2022. Pessoal, é inacreditável. Ele fez um vídeo mostrando por que o Bolsonaro iria virar a eleição. Inclusive, vocês estão vendo aí que não era possível que ele ia fazer menos votos que 2018. Bom, pelo menos isso aí ele acertou, né? Realmente o Bolsonaro ele acabou fazendo mais votos em 2022, mas não foi o suficiente para o Bolsonaro vencer a eleição, né? Mas ele fez um vídeo, né, com 10 motivos de por que o Bolsonaro poderia virar essa eleição. Era a aposta dele que o Bolsonaro ia virar. Amiguinhos do liberal, parece que tu zicou, parece que o teu negócio, parece que tu não é ruim só nos negócios, já que tu disse, né, que faliu 7 vezes, né, e já perdeu muito dinheiro. Parece que também na política, no palpite sobre política, parece que não é o teu forte também. Menos votos em 2022 do que fez em 2018, e não fez. Tá aí então, pessoal. Então, reagimos aí ao nosso amigo liberal. E agora, pessoal, quero passar para uma outra parte da nossa transmissão, que eu quero falar com vocês o que depois de tudo que a gente repercutiu aqui, né, o que a gente pode falar, né, que a gente pode encaminhar para as lojas americanas para solucionar esse problema que as lojas americanas estão enfrentando agora. Mas, afinal, o que vai acontecer com a empresa? Olha,
ninguém sabe lá muito bem o que vai acontecer. Existem inúmeras especulações de que ela pode ser incorporada pela concorrência nacional, ou que ela possa realmente fechar as portas. Já se fala de que ela pode ser vendida à concorrência, porque existem pessoas que, embora reconheçam que a empresa é muito grande, não está de maneira alguma livre de a empresa ir à falência, né? E ter que, de repente, o seu caminho é mais fácil ser absorvida por outra empresa do mesmo setor, né? Mas tem pessoas que acreditam que não, que a empresa não está nem perto da falência, a empresa é muito grande, tem outras coisas que a empresa pode apostar e que ela tem chance de se recuperar, né? E já que eu estava falando do nosso amiguinho, né? Nosso liberal de estimação aí, né? E aí eu quero trazer uma outra informação junta, já que estou falando de venda para empresas do setor, se fala até de uma possível venda para a Amazon, né? E aí o nosso amiguinho liberal, por isso eu citei ele, né? Nosso liberal de estimação comemorou, porque não, vai ser excelente, uma empresa de confiança, né? E aí pode ser que a gente possa ter um retorno dos investidores, viu só? De novo esse cara falando de investidores, eles não falam de trabalhadores. Eu falei isso inúmeras vezes durante a transmissão e eu pesquei um tweet desse cara falando sobre essa possibilidade da Amazon, né, acabar absorvendo a empresa, ser vendida para a Amazon, e ele estava lá, né, falando que pode ser que com isso os, os investidores consigam receber de volta e talvez, né, o pessoal que também é os fornecedores, enfim, né, também iriam receber, mas eles nunca falam, né, dos trabalhadores, né, daquele pessoal que realmente é colaborador da empresa. Essa turma não fala, né? Mas e aí, pessoal, o que a gente poderia fazer sobre essa empresa? Eu acho que a primeira coisa, né, seria não passar pano, né? Porque se os caras, né, os três bilionários, os três maiores bilionários do Brasil, se envolveram já em 3 graves fraudes e nada aconteceu, eu acho que, poxa vida, agora que os caras estão na terceira fraude, vão deixar por menos? Vão deixar que esses caras passam incólumes? Eu tenho, né, pessoal, uma ideia de que se eles não forem presos, eles vão ficar com um filme bastante queimado, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, tá? Acho que isso pode acontecer porque eles mexeram com os bancos, né? E não é só a New Bank, não é só o BB, não é só o BTG, são inúmeros bancos, e quando tu mexe com o banco, pessoal, aí realmente a situação fica mais delicada. Então, assim, é um duelo de intercapitalistas, e isso a gente sabe que geralmente não acaba bem, né? E se eles puderem se unir contra os 3 maiores bilionários, meus amigos, eles unidos, olha que contradição, pode ser que eles unidos ou pensando a mesma coisa, né, possam derrubar aí, né, a hegemonia dos grandes, né, dos 3 maiores, os 3 poderosos, né, do mercado financeiro. Claro que é complicado da gente imaginar isso, né, mas eu acho difícil, depois que mexeram com os bancos, que pelo menos o filme dos milionários, dos bilionários, perdão, não fiquem queimados. Mas e a empresa, pessoal? O que poderia ser feito, né? A empresa, eu vou mandar para vocês aqui uma ideia que ela não é minha, tá? É uma ideia de um cara que, eu sei que é um cara que ele não é muito bem visto pela militância mais à esquerda, né? Mas eu particularmente eu gostei da ideia que ele trouxe para o debate,
tá? Para quem não sabe, é o Felipe Quintas, tá? Tenho uma série de divergências com ele, tá? Tem várias ideias que a gente diverge bastante, né? Mas nessa parte aí eu fui obrigado a concordar com ele. Ele, por exemplo, né? E eu acabei concordando com ele. Ele defende que o BNDES ele incorpore e reestruture as lojas americanas, né? Para que a empresa possa se recuperar e assim que o BNDES ele consiga recuperar a grana que ele injetou nas americanas para que ela possa sobreviver, ela entregue as lojas americanas a um pool de investidores nacionais com um contrato de gestão. Quer dizer, o que isso quer dizer? Para vocês verem, ele não está trazendo uma solução meramente estatista, né? Ele vai ter, num primeiro momento, uma intervenção do Estado, mas depois que o Estado resolver o problema, ele entrega para os investidores a iniciativa privada, para a iniciativa privada dar continuidade àquilo que o poder público iniciou, né, que o Estado, né, abraçou, né, que inclusive isso vai muito em linha daquilo que o Ciro Gomes defendia, né, na eleição, né, na sua estratégia do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que o Estado ele precisa às vezes intervir num sentido para que ele possa dar sustentabilidade àquela empresa, àquela negociação, enfim, né, e depois que aquilo se torna sustentável, ele entrega para a iniciativa privada aperfeiçoar e levar isso para todos, né? Então, o que o Felipe Quintas ele está propondo é isso, mas ele não propõe só isso, ele coloca também o seguinte, né? Ele propõe que, por exemplo, né, além desse contrato de gestão, né, que o contrato de gestão é o seguinte, antes de eu tocar aqui para o segundo tópico, eu preciso explicar isso para vocês. No contrato de gestão, o pool de investidores ele teria, né, um período de contrato e se eles fizerem besteira, no caso o BNDES ia lá e dizer, não, não serve para nós porque vocês fizeram bobagem aqui, né, na administração das lojas americanas. Mas aí vocês devem estar me perguntando, tá, mas como que como é que o BNDES poderia dizer o que o pool de investidores poderia fazer ou não fazer? Simples, pessoal. Aí o Felipe Quintas falou aqui, o BNDES poderia ficar com uma espécie de uma golden share permanente das contas da empresa. Quer dizer, ela que daria a última palavra com relação a grandes investimentos e que pudesse impedir que acontecesse uma nova quebra da empresa. E ele ainda fala aqui também de uma possibilidade, né, de assim que a empresa se recuperar, né, do grande baque e tal, reservar uma parte das ações para distribuir aos empregados, tipo um PLL, enfim, né? Eu acho que é isso nesse sentido que o Felipe Quintas ele quer falar, né? Pelo menos é o que eu penso, né? A estratégia aqui do Felipe Quintas ela é bastante clara, né? A ideia é de o Estado intervir para preservar os empregos e a empresa, né? Porque o Felipe Quintas ele é um nacionalista, assim como eu também, e ele não quer de maneira alguma que as lojas americanas sejam entregues para a Amazon, por exemplo, para ficar tudo como está, os empresários recebem, os investidores recebem o que tem que receber e fica tudo por isso mesmo. Acredito que não seja isso que o Felipe Quintas quer e não é isso que eu quero também, né? E, inclusive, ele fala isso, né? Na postagem dele, né, que eu cacei aqui no Twitter e que eu fui obrigado a fazer o print, né? Então, essa seria uma solução, né, para não ficar uma espécie de uma solução totalmente estatizante e, ao mesmo tempo, não entregar a empresa ao laissez-faire, né, como ele fala, né, que é a livre iniciativa, né, para vocês ficarem bastante claros. Então é isso, pessoal. Acho que seria um bom encaminhamento, né?
Bom, pessoal, então, assim, agradeço a vocês que ficaram até agora aqui na transmissão, na nossa estreia. Espero poder fazer outros reacts, mas dessa vez reacts menos longos. Esse ficou longo demais, mas eu vou tentar, pessoal, fazer reacts mais curtos para que vocês possam curtir bastante e dar engajamento neles, tá certo? Então, por hoje é só, e espero vocês no próximo react e em outras atrações aqui do canal, tá certo? Abraço!